Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo de início de ano falando sobre mudança de hábitos, né? Todo começo de ano a gente sempre faz um monte de promessa, né? Tanto pra gente quanto para os nossos filhos, quanto promessa para o nosso trabalho, enfim, a gente sempre quer mudar e a gente sempre quer melhorar, e isso é muito bom. Então hoje eu vou falar aqui para vocês sobre mudança de hábito, como que a gente pode desenvolver hábitos novos, né? Hábitos melhores no nosso dia a dia e como a gente também pode eliminar alguns hábitos que acabam prejudicando aí o nosso desenvolvimento, acabam prejudicando aí o nosso rendimento durante o dia, acabam prejudicando a nossa saúde, enfim. Então, esse vídeo vai ser tanto para a gente implementar hábitos novos, quanto para a gente inibir aqueles hábitos que não estão fazendo bem para a nossa vida. E principalmente, hoje a gente vai falar de novos hábitos para as nossas crianças com dificuldades no desenvolvimento. Então vamos aproveitar o começo do ano para a gente colocar novas metas e a gente criar novos hábitos nas nossas crianças. Independente de que hábito seja, tá? Independente se você quer que a sua criança coma melhor, se você quer que ela leia mais livros, se você quer que ela brinque no parquinho, se ela quer que ela seja mais ativa, enfim. Aqui a gente vai poder colocar qualquer hábito novo e como é difícil, na verdade, a gente conseguir colocar esses hábitos novos na nossa vida, né? Em janeiro a gente tá lá super empolgado, tentando colocar um monte de coisa nova, eu vou fazer isso, eu vou pra academia, eu vou tal e tal, vou acordar cedo, etc. E bastam 15 dias. Quando chega 15 de janeiro, a gente já perdeu aí metade do que a gente queria fazer, né? A gente já deixou de lado metade do que a gente queria fazer. Então, esse vídeo é para a gente implementar esses novos hábitos e manter esses hábitos novos, ou para a gente tirar algumas coisas, alguns hábitos que não fazem bem para a vida das nossas crianças, né? E automaticamente criar novos hábitos que vão trazer aí, com certeza, um melhor aprendizado, vão agregar aí para o desenvolvimento das nossas crianças. Bom, primeira coisa, a gente sempre coloca, né? Deixei aqui a primeira pergunta. Por que é tão difícil implementar e manter hábitos? Hoje aqui eu vou falar especificamente desses hábitos novos para as nossas crianças, tá? Enfim, você pode utilizar esse vídeo também para você, adulto, mas aqui é para a gente conseguir implementar novos hábitos para as nossas crianças. A gente sabe que as crianças com dificuldade no desenvolvimento, elas têm alguns hábitos, alguns padrões de comportamento, elas têm algumas questões, por exemplo, alimentares, elas têm algumas questões de movimento, ou falta ali de coordenação motora, enfim, elas têm sempre alguma coisa a desenvolver e muitas vezes algumas coisas não se desenvolvem porque ela tem o hábito de realizar de outra forma, né? E aqui sempre vai ficar a pergunta, né? Por que é tão difícil a gente implementar e manter esses hábitos? Quando a gente fala das nossas crianças, eu tenho muitas famílias que falam, nossa, mas é muito difícil. Por exemplo, desfraldar uma criança, né? Nossa, mas é muito difícil desfraldar, dá um trabalhão. Porque, na verdade, vão ser mudanças de hábitos que a gente estava acostumado. Não é que é um trabalhão, é que a gente vai ter que fazer diferente, né? Pra gente implementar novos hábitos, a gente vai ter que forçar o nosso cérebro a pensar inicialmente, a gente vai ter que forçar o nosso cérebro a não ficar naquele hábito, porque o hábito é você fazer de forma meio que automática, sem precisar gastar muita energia, né? E isso é cômodo, né? Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Só que é muito mais fácil da gente se acostumar com coisas que acabam não agregando muito nas nossas vidas, né? Por exemplo, é muito mais fácil a gente se acostumar a comer fast food todos os dias do que a gente se acostumar a comer salada todos os dias. Porque na nossa cabeça, comer salada é algo ruim, né? Comer salada é você abrir mão de comer fast food, que é maravilhoso, né? E se a gente sempre pensar por esse lado, com certeza vai ser mais difícil a gente criar aquele hábito. Então, é muito importante quando a gente for criar um hábito novo, né? A gente pensar que a gente tem que estar armado com uma estratégia. Tá? E qual que é essa estratégia, inicialmente? É a gente pensar o porquê que a gente quer criar esse hábito novo. Então, por exemplo, ao invés de eu pensar que eu quero criar esse hábito para deixar de comer, eu deixar de comer algo muito gostoso, é melhor eu pensar,
poxa, eu vou passar a comer a salada porque eu quero ter uma saúde muito melhor para poder ter mais saúde para brincar com o meu filho, por exemplo. Ou até para criança, eu quero que trabalhar esse ano para que meu filho tenha mais autonomia, porque eu quero que ele seja uma criança daqui uns anos mais independente, né? Que ele possa ter, que ele seja um adulto independente, por exemplo. Então, é muito importante a gente pensar em estratégias, tá? Mas antes da estratégia, a gente pensar o porquê que eu quero criar aquele novo hábito e o quanto criar esse novo hábito vai ser importante para sua vida, né? Por exemplo, eu quero aprender inglês. Então, enquanto eu achar que inglês é muito difícil, que o inglês eu nunca vou aprender, ai que saco eu ter que ficar estudando para aprender inglês, vai ser muito difícil eu criar esse hábito e gostar disso, né? Então, eu preciso pensar, poxa, quero aprender inglês porque vai ser muito gostoso, ai que delícia eu ter esse tempo para eu estudar, eu ter o privilégio de poder ter esse tempo para estudar um pouquinho de inglês e daqui a um tempo eu estar mais fluente, né? A gente sempre tem que pensar, se eu tivesse começado isso há 2 anos atrás, hoje eu estava quase fluente em inglês, né? E eu fui procrastinando e hoje é difícil para mim. Tem hábitos que vão ser mais difíceis e tem hábitos que vão ser mais fáceis, tá? Então, quando a gente também fala da estratégia, é importante a gente pensar em como a gente vai implementar aquele hábito e deixar de uma forma mais minuciosa, tá? Então, por exemplo, se você quer implementar um hábito do seu filho comer sozinho, por exemplo, Pamela, eu queria que meu filho passasse a comer sozinho, porque eu tenho que dar na boca dele a comida. Então, vamos pensar assim, antes você fazia o almoço, por exemplo, faltando 15 minutos para você sair e você tinha que dar a comida correndo. Agora, deixar meia hora, 15 minutinhos a mais, para esses primeiros 15 minutos, deixar o seu filho explorar, deixar ele pegar na colher, você não dá comida com tanta pressa, você tá mais tranquila para poder ajudar o seu filho nessa autonomia de comer sozinho, ao invés de dar na boca dele para ele comer muito rápido. Então você tem que criar essa estratégia e tem que ser algo que você vai utilizar e que vai conseguir atingir. Não adianta você falar assim, eu vou ensiná-lo a comer em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, agora ele vai ter que comer sozinho, né? Isso não é uma estratégia. Mas se você colocar assim, olha, café da manhã e almoço, que de repente é mais corrido, eu vou dar comida para ele. No jantar, eu vou me dedicar pelo menos 20 minutos todos os dias a separar esses 20 minutos para ensiná-lo a comer sozinho e para ajudar ele a ter essa autonomia de comer sozinho. Então, você colocar essa estratégia, escrever essa estratégia é muito importante. Então, colocar os hábitos que você gostaria que o seu filho mudasse, né? Então, ou comer sozinho, ou de repente diminuir o tempo no tablet, colocar os hábitos que você gostaria de mudar e qual estratégia que você vai utilizar, tá? Uma estratégia que você dê conta, uma estratégia que você vai conseguir alcançar. Não adianta você colocar uma estratégia que, né, é muito difícil, porque daí a gente acaba desistindo, tá bom? E por que é tão difícil a gente mudar, né? Porque, na verdade, nós somos viciados no velho, né? As nossas crianças também, elas são viciadas nesses hábitos. E, mais ainda, nós adultos somos viciados nesses hábitos das nossas crianças. Então, para uma criança mudar, vai depender com certeza do adulto mudar o hábito dele, para que ele mude o hábito nessa criança, tá? Então, por isso que quando a gente pensa para mudar hábitos nas nossas crianças, primeiro a gente vai ter que mudar um hábito em nós, adultos. E como tanto nós adultos quanto as crianças somos viciados no velho, né? O nosso psicológico, o nosso cérebro, ele se vicia naquilo. Então é muito difícil a mudança. E a mudança, ela é dolorosa, né? Independente se é para algo bom, olha que triste a gente pensar isso, né? Mesmo que seja essa mudança para algo positivo, essa mudança, ela impacta na nossa vida, né? Então, se eu tô mudando de um apartamento pequeno para uma casa enorme, com piscina e etc., que é maior e é mais gostosa, por mais que seja uma mudança positiva, ela vai impactar na nossa vida, né? Então, as mudanças, elas vão ser dolorosas, porque, de fato, a gente vai ter que pensar sobre aquilo, a gente vai ter que sair do automático, a gente vai ter que resolver os problemas, a gente vai ter que lidar com o inesperado, né? E, às vezes, por mais que a gente ache
que não tá tão bom, a gente prefere ficar onde tá. Mas quando a gente quer essa mudança, quando de fato a gente cria uma estratégia que a gente vai dar conta, essas mudanças elas são menos dolorosas, né? Então, se você criar uma estratégia para mudar o hábito do seu filho, que você dê conta dessa estratégia, você vai ver que vai ser mais tranquilo, né? Você vai conseguir dar conta. E quando a gente percebe que está dando conta, a gente se sente mais motivado para se manter naquela mudança de hábito. Se a gente coloca ali uma mudança de hábito muito longe, por exemplo, eu quero emagrecer 30 quilos, né? Ou meu filho não faz atividade física, odeia atividade física, eu quero que meu filho passe a fazer atividade física todos os dias 1 hora, para ele emagrecer 10 quilos. Poxa, do nada para tudo a gente não consegue atingir, mas se seu filho de repente não faz atividade física e você quer que ele passe a ter prazer em fazer atividade física, então todos os dias ou 3 vezes por semana eu quero que ele faça meia hora de atividade física, ou todos os dias eu vou me dedicar 15 minutos, 10 minutos todos os dias para fazer atividades físicas com ele, brincar de alguma coisa, jogar uma bola, enfim, colocar metas atingíveis, porque as mudanças elas são sim dolorosas, e quando a gente fala de mudar hábitos nas nossas crianças, os adultos precisam mudar o hábito, então vai ser doloroso tanto para o adulto quanto para a criança. Então esse adulto ele vai ter que tolerar tanto a dor dele quanto tolerar a dor na criança, porque vai ser difícil também para a criança essa mudança. E daí, pessoal, quanto tempo leva pra gente implementar um hábito novo ou pra gente extinguir um hábito novo? E quando a gente fala hábito, a gente pode colocar para as nossas crianças um comportamento também, ou enfim, uma nova atividade ou um novo movimento. Quanto tempo leva para isso se tornar um padrão, para isso se automatizar ali no desenvolvimento das nossas crianças? Tem um estudo que o Dr. Maxwell Maltz, ele é um cirurgião, que ele fez esse estudo porque ele amputou a perna, quando ele amputava a perna de algumas pessoas, né? Ele era um ortopedista, ele amputava as pernas e ele percebia que demorava 21 dias para as pessoas se acostumarem com aquele novo padrão de movimento. Então ele estabeleceu que 21 dias a gente leva para criar um novo hábito. Mas existem também alguns estudos que identificam que depende muito do hábito que você quer criar. Então, por exemplo, claro que quando você amputa uma perna, por exemplo, você tá ali todos os dias, o tempo todo, né, tendo que lidar com aquela adaptação. Então, você não consegue esquecer que você está, né, com uma perna amputada, por exemplo, porque ela está ali o tempo todo, tudo que você vai fazer vai criar um padrão novo. Então, ele acreditava que também depende ali do hábito que você quer criar, leva 21 dias. Se é um hábito que impacta diretamente a sua vida e que não tem como você fugir daquilo, você consegue criar em 21 dias, vira um hábito. Então, aquilo já não vira uma carga tão grande, você já consegue automatizar. Então, por exemplo, quando você muda para uma casa nova, em 21 dias, você já consegue se adaptar a dormir naquele quarto, por exemplo, o adulto. Tá? 21 dias dormindo todos os dias, aquilo já não vira mais, já não atrapalha, por exemplo, tanto seu sono. Nos primeiros dias você estranha um pouquinho, você não dorme muito bem, você não se acostuma com barulho, né? Enfim, mas para outras coisas, né, da casa, por exemplo, vai demorar um pouquinho mais para você criar um hábito. Então a gente acredita, a gente não, né? Esses estudos, depois que foram comprovados desses 21 dias para mudança de hábito, que o que é eficaz mesmo é que a gente precisa de 30 dias para que a gente crie um novo hábito. 30 dias fazendo todos os dias, tá? Ou 30, se não for fazer todos os dias, por exemplo, atividade física, 30 dias de atividade física. Então, se você for fazer 3 vezes por semana, né, sei lá, vai dar mais ou menos uns 3 meses. Vamos colocar aí mais, né, gente? 4, sei lá, enfim. Você demora um pouco mais, mas são 30 dias realizando aquele movimento, ou 30 dias realizando aquela atividade. Então, se você quer ensinar uma criança a comer sozinha, na hora do jantar, vão ser pelo menos 30 dias todos os dias, né? Se você ensinar todos os dias, vai demorar mais ou menos um mês para você criar um hábito naquela criança. Para que ela coma sozinha. Quando eu falo um hábito, não é só ensinar, né? Mas que você quebre um padrão que ela dependa, por exemplo, de comer do adulto, que o adulto dê
na boca dela. Claro que quando a gente fala desses hábitos, muitas coisas estão, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode ser que essa criança não tenha coordenação motora suficiente para comer sozinha. Então a gente vai trabalhar, aqui a gente está trabalhando para quebrar determinados padrões, quebrar determinados hábitos que não fazem bem para o desenvolvimento das nossas crianças. Por exemplo, Pamela, eu queria que meu filho diminuísse o tempo no tablet, ele passa 2 horas. Bom, então a gente tem 30 dias, se você todos os dias usar essa estratégia, em 30 dias aquilo já virou um hábito para sua criança, tá? E como a gente comentou, mudança é algo doloroso, a gente precisa das melhores estratégias. E essas estratégias eu vou ensinar para vocês agora para ajudar vocês a passarem por esses 30 dias para que isso se torne um hábito no desenvolvimento da sua criança, tá? Então você pensa aí num hábito que você gostaria que a sua criança mudasse. Eu gostaria que ele dormisse cedo, ou eu gostaria que ele acordasse mais cedo, eu gostaria que ele bebesse mais água durante o dia, ou eu gostaria que ele diminuísse o tempo dele no tablet. Enfim, hábitos que você acredita que iriam melhorar o desenvolvimento da sua criança. E a gente divide esse tempo, né, de 30 dias em 10 dias, em 3 fases de 10 dias. E para cada fase, a gente vai ter que lidar diferente com as nossas emoções e com esse aprendizado. Bom, então aqui a gente vai separar de 1 a 10 dias como que vocês vão lidar com esses 30 dias para a mudança desse hábito. Então, do dia 1 ao 10º dia, ele vai ser insuportável essa mudança de hábito, tanto para você quanto para sua criança. Então, quando a gente tá ali querendo trabalhar com algum comportamento ou com alguma emoção que a criança não sabe lidar, os primeiros 10 dias vai parecer que você vai falar assim, cara, não vou dar conta, não vai dar certo. Ao mesmo tempo que a gente tá super empolgado, né, tipo, tô super empolgado para ir pra academia, para começar, esse novo hábito, tô super empolgado para começar o desfraude da minha criança, vamos lá. Na primeira dificuldade que a gente tiver, a gente vai falar, cara, isso vai ser difícil. E daí no segundo dia você vai de novo e fala, cara, é difícil vir pra academia, cansa, hein? Olha, tô com o corpo inteirinho dolorido, não aguento mais, né? No terceiro dia, você vai falar, cara, não vai dar, vai ser isso. Pro resto da vida não vou dar conta, deixa pra depois. Então, na verdade, ele é insuportável, mas o que é importante pra gente passar por esses 10 dias? Pra gente passar por esses 10 dias, tá? É a gente pensar que eles são difíceis, mas eles são temporários, tá? Ao mesmo tempo que as crianças também estão super empolgadas para aquele novo desafio, algumas, por exemplo, mudança de casa, para muitas crianças no início, falar, nossa, ele tá super bem os primeiros 10 dias. Daí o que acontece? Começa ele tá super bem ali, tipo, até o 5º dia. Daí chega no 6º dia, a criança já começa a protestar, porque não é mais novidade para ela. Ela explorou tudo que ela tinha que explorar e ela quer voltar naquela rotina, ela quer voltar naquilo que ela sempre teve da mesma forma, para ela não precisar pensar mais, né? A mesma coisa quando a gente viaja. A gente tá viajando, nossa, por mim a gente viajava 20 dias, mas quando você tá viajando, quando chega ali no 6º dia, a gente às vezes já fica assim, poxa, precisava voltar para minha casinha, no meu chuveiro, na minha cama. Então, por mais que a novidade seja muito legal, a gente também busca voltar ali para nossa rotina. Então, é insuportável, é muito difícil esses primeiros 10 dias, mas é muito importante a gente entender que eles vão passar, esses 10 dias vão acabar. Então, se vocês se manterem firmes nos primeiros 10 dias, vocês aí já conseguiram atingir 1/3 dessa meta que vocês querem atingir com a sua criança. Aí, passamos pelos 10 dias, ótimo, vamos para a fase do 11º ao 20º dia, tá? É uma fase de desconforto ainda para criar esse novo hábito nessa criança, tá? Porque ela já tá se acostumando, ela já entendeu que aquilo vai ser parte da vida dela, mas ela ainda vai se incomodar com aquilo, porque quanto tempo ela ficou presa naquele hábito antigo, né? Quanto tempo você ficou dando comida na boca dela, por exemplo? Quanto tempo você ficou dando banho nela? Quanto tempo ela ficou no tablet por 2 horas? Né? Então, para ela já se acostumou que, ok, eu vou ficar menos tempo no tablet, entendi, mas vai incomodar ainda às vezes, dependendo do dia, dependendo se você tá mais irritado, dependendo se você naquele dia tá mais cansado.
esse hábito ele vai ser mais desconfortável, ele vai te incomodar em alguns momentos, mas é sempre importante pensar, se você chegou até aqui, você consegue ir até o último dia, 30 dias desse hábito, tá? Então, quando você se sentir desanimado, se de repente um dia você deixar de fazer, não desiste, porque se às vezes a gente fala, ai não, hoje eu não fiz, daí a gente fala, ó, tá vendo? Ai, eu não levo jeito, ai, eu sempre desisto, olha, eu nunca vou dar conta. Não desista. Um dia você não conseguiu fazer com a sua criança, fala, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou voltar com força total, né? A gente vai continuar essa mudança de hábito, porque eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Então, às vezes a gente começa com uma coisinha muito pequena, né? Se para você é muito difícil mudar um hábito, comece com uma coisa muito pequena, para você saber que você dá conta, tá? Então é importante, mesmo que se um dia vocês não conseguirem, não desistam. O que eu acho legal também é fazer um calendário e ir riscando esses dias. Porque daí você fala, olha, consegui mais um, ao invés de falar menos um. Quando a gente fala menos um, a gente coloca muito peso, mas quando você coloca eu consegui mais um, você consegue mostrar o quanto você é capaz de superar aí os seus limites e de mudar e de adquirir novos hábitos. E daí o que acontece do 21º aqui até o 30º dia, tá? É quando esse hábito se torna imbatível, é quando você de fato acostuma com aquele hábito e esse hábito vai fazer parte de você. Afinal, eu acho que é muito legal a gente colocar aqui, ó. Você se torna, tá? Você deixa de tentar, ó. Deixa de tentar e se torna aquilo que você queria. Olha que demais isso. A gente conquistar isso não é muito legal? Né? Aquilo que você queria. Então, olha que legal. Nesses últimos dias, muitas pessoas acabam desistindo no 21º dia, porque falam, já se tornou um hábito, então agora eu posso dar uma relaxada. Não, sabe por quê? A partir do 21º dia é quando você começa a ter prazer por aquele hábito, que daí, de fato, aquilo começa a se tornar quem você... De fato, aquilo muda, né? Ele deixa de ser aquilo que você estava tentando ser, para, de fato, você se tornar aquilo que você estava tentando, né? Então, por exemplo, você estava tentando ser uma pessoa que vai na academia e que gosta de fazer exercício, e nessa fase você se torna uma pessoa que faz exercício. Olha que legal, você se torna uma pessoa saudável, né? Você se torna uma pessoa que tem bons hábitos. Então, nesses últimos dias, você consegue de fato trazer isso para sua vida como um hábito e você se apropria daquele hábito, não só como, eu tô tentando, eu tô tentando estudar inglês. Não, eu sou um estudante de inglês a partir desse dia, né? Eu de fato eu estudo, por exemplo. Nos primeiros dias, a sua criança, ela está tentando comer sozinha. Quando ela chega no 30º dia, ela é uma criança que come sozinha. Olha que bonito isso, né? A gente transforma a criança, a gente dá novos hábitos e ela se torna uma nova criança, ela se torna uma criança mais madura, ela se torna uma criança capaz de fazer tudo o que ela quiser. Então, é muito importante a gente seguir até esse 30º dia, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual o hábito que você queria que a sua criança tivesse em 2020, ou qual hábito que você gostaria que ela não tivesse mais em 2020. Quem sabe eu posso te ajudar também e fazer outros vídeos te ajudando aí a mudar esses hábitos das nossas crianças, né? Ou a extinguir hábitos que de repente não são tão legais aí para o desenvolvimento dela. Então deixa aqui nos comentários. Não esquece de me seguir aqui no canal, de ativar o sininho para você sempre receber os vídeos. E tenha um ótimo 2020, que a gente possa junto aí conquistar novos hábitos para nossa vida, tá bom? Beijo, até a próxima!